Um ano atrás, a gente esteve aqui com o Dr. Djalma, com várias autoridades, muita gente presente para inaugurar o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que fez um ano exatamente ontem, dia 11 de abril, né, doutor? De abril, fizemos um ano ontem, Cida, exatamente. E eu lembro do teu empenho, né? Você estava muito empolgado, muito, assim, eu queria saber qual que é o sentimento hoje, assim, qual que é o resultado? Olha, Cida, é uma sensação maravilhosa, difícil até de descrever. Pelo seguinte, na verdade, o Sejusc, enfim, é um sonho do Poder Judiciário que as demandas sejam resolvidas por métodos pacíficos de solução de conflito, né? O Sejusc é exatamente isso, é um órgão do Poder Judiciário para que as soluções sejam tomadas de forma pacífica, por uma série de motivos que eu te descrevo a seguir, se você... Inclusive para desafogar um pouco o trabalho. Exato. O ideal é que o Poder Judiciário, na verdade é um órgão do Poder Judiciário, é bom frisar, é um órgão do Poder Judiciário, as decisões têm as características de sentença, são exigíveis, sujeitas ao cumprimento forçado, etc. Todavia, o ideal é que o juiz se debruce para dar aquelas decisões unilaterais, típicas do crime, nos casos mais graves. O ideal é que as pessoas, diante de problemas menos graves, consigam por si só chegarem à solução, né? Isso agiliza bastante o trabalho de vocês. Desafoga, permite que o juiz, o cartório, etc., se dedique a essas demandas diferenciadas, mais graves, enfim, para que as próprias partes possam cuidar das menos intensas. Doutor, não está na pauta, mas agora me ocorreu que dos seus empenhos aí era desafogar, resolver vários processos que tinha aqui. Que pé que está atualmente? Conseguiu limpar bem? Conseguiu limpar bem, inclusive graças ao Sejusc, com certeza. A nossa vara está cada vez mais saneada, ela está realmente redondinha. Que bom, porque sirva de exemplo, né? Quais tipos de conflito têm sido resolvidos aqui no Sejusc? Então, no Sejusc, qualquer conflito civil, em princípio, ele pode ser resolvido, né? Enfim, qualquer problema entre duas pessoas particulares podem ser resolvidos aqui, até mesmo envolvendo menores, porque o Ministério Público pode ser chamado a opinar a respeito, na medida em que opina favoravelmente, o problema é resolvido aqui mesmo. Mas talvez a grande vantagem, as demandas que mais saem bem resolvidas aqui são as de família, né? Aquelas que envolvem visitas, alimentos, dívida de alimento, guarda, isso eu acho que eu tenho a impressão que essa é a nossa principal... Isso sai ganhando a justiça, o pai, a mãe e a criança, principalmente. Exato. Na verdade, os envolvidos é que ganham muito, porque... Brigar é muito ruim, né? Exato. Eu costumo dizer nas audiências de instrução, tenham certeza que a sentença vai ser muito ruim para alguém. Muito ruim para alguém a sentença vai ser. Duas pessoas no judiciário, alguém vai ficar muito descontente com a sentença, senão os dois. Já o acordo, ele tem justamente os dois... Ao contrário, os dois saem contentes. Exato, pelo menos parcialmente contentes. Se eu ouvir a criança, os três saem. Os três saem contentes, exatamente. Olha, então quer dizer que processo criminal não tem jeito de vir ao Sejusc? Não, Cida, o criminal não. O criminal não, porque o crime é justamente... o crime é a violação dos direitos mais caros da sociedade, para simplificar, né? Então, a diferença da violação à lei penal de outra lei é que a violação à lei penal é justamente a pior violação para a sociedade. Seu juiz. Aí não tem jeito. Doutor, está na pauta do dia, né? Não vou deixar de falar. Está na pauta do dia o assédio, você viu Big Brothers, até um programa que eliminou um homem que agrediu a mulher, essa coisa do global, né? Do Zé Mar. Isso, por exemplo, daria para resolver aqui? Olha, Cida, em parte, e digo em que parte. Se a mulher quiser resolver? Se a mulher, na verdade, a única questão que não poderia ser resolvida ou totalmente resolvida é uma agressão física aqui. É uma ofensa ou até uma ameaça, enfim. Na verdade é o seguinte, deixa eu fazer uma explicação um pouquinho mais complexa, eu acho que é pertinente, envolvendo a Maria da Penha. A Maria da Penha,
esses crimes envolvendo violência doméstica, eles têm, digamos, duas espécies. Aqueles em que não há agressão e os que há agressão. Quando há agressão, o Estado é de tal maneira violentado com aquilo que mesmo a mulher não tendo interesse em que a pessoa seja punida, mesmo assim ela vai ser punida. Mesmo assim, se isso chegar... Se ela quiser voltar atrás, não tem jeito. Aí se foi agredida já não tem jeito. Se alguém vê, por exemplo, se eu vejo uma amiga sendo violentada, eu posso também. Exato. Se você vir, por exemplo, uma amiga sendo agredida, aí pouco importa que ela não queira que o marido, que o namorado sofra uma punição, porque ele vai sofrer se isso chegar à justiça. Um misógino, né? Exato. Agora, por exemplo, se a questão é só uma ameaça, aí a vontade da pessoa é que manda. Bom, sobre o Sejusc, agredir uma mulher, por exemplo, tem dois vieses, né? Tem a questão do criminal, que eventualmente leva a pessoa para a cadeia, a punição criminal, e também ela sofre um dano de ordem moral. E esse dano de ordem moral, ele é indenizável. Então a pessoa, por exemplo, que foi, digamos, uma mulher, por exemplo, foi xingada na internet, por exemplo... Bullying virtual. Exato, por razões diversas, né? Isso pode ser resolvido aqui, não? Pode ser resolvido aqui. Ela sofreu uma violação aos direitos de personalidade dela, a integridade psíquica, por exemplo. A pessoa que é ofendida, ela sofreu uma violação a essa integridade psíquica, né? Isso implica a reparação de dano, né? Reparação de dano na esfera civil, e isso se dá por meio de dinheiro. Isso pode ser resolvido aqui, né? Então, antes, por exemplo, a pessoa, digamos, que quer processar alguém que a xingou nas redes sociais. Então, ela pode vir aqui no Sejusc, traz o problema para cá. Essa pessoa, esse suposto ofensor, vai receber uma cartinha em casa dizendo, a pessoa tal pretende te processar. Antes disso, você está chamado a vir aqui no Sejusc para resolver essa questão. As pessoas sentam nesse ambiente que a gente está, e por um mediador, por um conciliador, as pessoas se propõem a resolver elas mesmas esse conflito. Às vezes resolve. Às vezes resolve. Bom, olha, ele falou, senta aqui, foi bacana porque o Ismar, que é diretor aqui, ele falou que vocês escolheram a mesa redonda justamente para criar esse clima de todo mundo no mesmo patamar. Exato. Isso aqui, a mesa redonda é uma estratégia. Tábula redonda. Exato, é uma estratégia. É uma estratégia bacana. Bom, Mococa você tem números assim de... Tenho, Cid, eu até preparei um levantamento. E nossos números, assim, modestamente falando, eles são impressionantes. Comparativo com outras cidades, inclusive. Inclusive, nosso índice de acordo é muito favorável. Em relação a essas pessoas que procuram aqui antes do problema virar processo, o nosso índice de aproveitamento é de aproximadamente 80%. Nossa, é muito bacana. Muito bacana. Bom, esse índice de aproveitamento, até a gente falou que ia falar sobre isso, porque tem casos que já estão no processo, tem casos que são pré-processo, né? O pré-processo, o índice é maior. O índice é maior, é assim, Cida. Na verdade, os processos que já estão em andamento, os respectivos juízes, eu, doutor Sansão, examinamos se é o caso de audiência de tentativa de conciliação. Se for esse o caso, o processo é remetido aqui para o setor e se faz a audiência, etc., e se tenta o acordo. Outra situação são aquelas pessoas que antes mesmo de entrar com uma ação, vêm aqui ao Sejusc, que procuram o nosso setor, relatam um problema, a parte contrária recebe uma cartinha em casa e vem para cá. E aí resolve com mais... Exato, esse é o pré-processual, e processual é quando já tem o processo. Em relação ao pré-processual, nesse um ano de funcionamento, foram designadas 450 audiências. Dessas audiências, 192 que foram realizadas, por razões diversas. Por exemplo, a pessoa pode receber a cartinha em casa e ignorar, etc. Enfim. Então, dessas 450, 192 realizadas, e de 192, 153 com um acordo, 80%. O índice do Estado é 66%. Então nós estamos bem acima. Bem acima. Desculpa falar estamos. Estamos. Nós. Que eu torço para que dê certo. Nós de Mococa, estamos bem acima. Acho que o trabalho do Ismar também é muito bom, né? Exato, é bom que se diga, isso é resultado do empenho da equipe, não há dúvida, é resultado do empenho da equipe, do nosso chefe, o Ismar, a Neuza, trabalha aqui com ele, e dos conciliadores e mediadores que também não poupam esforços para que, enfim, para que as coisas andem, né?
E também vamos fazer uma justa colocação aqui e também da população, né? Significa que é uma população propensa a conversar, propensa a resolver seus problemas. Porque se o Estado tem 66%, nós temos 80%, é mérito da nossa população. Os mocoquenses estão a fim de realmente resolver sem conflito. Sem conflito, exatamente. Sim. E conflito também dá um estresse, né? Dá um estresse, né? Eu falo assim, mesmo quem vai se separar, mesmo quando é consensual, já dá estresse, imagina brigando. Exato. E Você aprendeu nesse tempo todo, assim? Você aprendeu não? O que você observou nesse tempo todo? Então, sobre exatamente essa colocação que você fez, Cida, a gente percebe que as pessoas, muitas vezes, o processo é um fardo para ela, né? O sujeito... Quer se livrar. Então, exato, tem uma ação, por vezes até adoece durante a ação, enfim, a qualidade de vida declina. E a conciliação, ela oferece a possibilidade do sujeito entrar no fórum e sair com o problema resolvido, né? Então, eu costumo dizer que é uma oportunidade única que não se deve perder, né? É um cavalo encilhado, que passa uma vez e a pessoa realmente não pode perder. Gostei da comparação. Bom, então, a última pergunta. Qualquer caso tem jeito de conciliar? Qualquer caso cível, sim. Qualquer caso cível é possível. Depende, costumo dizer... Dois querendo. Depende de ceder um pouco, né? Porque fazer acordo não é anuir a vontade do outro, é ceder um pouco, se colocar no lugar do outro. E, enfim, Resiliência, né? Eu tô vendo uma frase ali, ó, não deixe para amanhã o que você pode conciliar hoje. É bem isso. Que tem gente que sofre a vida inteira por causa de uma briga, né? Sofre a vida inteira por causa de uma briga e, às vezes, com paciência, cedendo, a pessoa sai do setor com o problema resolvido. Acho que entra um pouco de filosofia, psicologia aqui também. Entra, claro, entra. Os nossos conciliadores, mediadores, eles fazem um curso, na verdade, um curso puxado e eles se habilitam mesmo para isso. Eu até brinco aqui que o juiz, ele é um péssimo conciliador, que o conciliador mesmo são eles, né? O juiz tentar fazer isso aqui, um acordo desse, o acordo cai, o índice de acordo vai lá embaixo. O juiz vai julgar, né? O juiz ele faz audiência de um outro jeito, né? Infelizmente, ele tenta... É quase que um vício antever a solução e querer que o acordo seja naquele sentido. A gente, é claro que evita, né? Mas a vontade, eu digo isso por experiência pessoal, você, enfim, acaba olhando qual seria a solução e o seu desejo íntimo é que as partes cheguem a isso. Mas não é isso, né? O acordo é as partes chegarem ao resultado. É certo, olha que bacana. Então nós temos um ano para celebrar resultados positivos para uma coisa que é do bem e que está dando resultado. Parabéns, doutor. Eu quero conversar mais em outras oportunidades sobre os menores da nossa cidade. Como tem algum recado que o senhor queira dar? As portas estão abertas, Cida, sempre, né? Você é uma querida, você sabe do carinho do Poder Judiciário e meu por você, as portas estão abertas, tá? Obrigada. E eu também tenho um carinho por eles, que eu vejo que é um trabalho sério e do jeito que Mococa merece. Olha só, está sendo tratada com respeito. O Ismar está ali assistindo a gente, uma pessoa que eu admiro muito. Ele falou também da equipe, quer dizer, que nunca ninguém fala na primeira pessoa do singular, sempre no plural. Exato, é uma equipe, né? É uma equipe repleta de engrenagens. Se uma delas estiver danificada, não funciona, né? Antes da gente terminar, eu quero lembrar que tem uma página do Facebook, Sejusc Mococa, que você pode entrar, né? Ismar pode opinar, pode se informar. E tem um novo serviço que o Dr. Djalma quer falar, que eu achei muito bacana, que tem aqui no Sejusc, que é gratuito. Aliás, é bom lembrar que aqui é tudo gratuito. Cida, aqui é tudo gratuito, né? A grande vantagem é que aqui realmente a pessoa não gasta nada, né? Tudo realmente gratuito. O que eu queria te falar é sobre o reconhecimento das uniões estáveis, né? Aqui no Sejusc é possível registrar esse reconhecimento, vai para o cartório, enfim, da mesma forma que é possível por ação ou mesmo no cartório, é possível fazer isso no Sejusc, que fica registrado certinho. Pode ser até uma afetiva. Pode ser uma afetiva, enfim. E tem vantagens fazer isso. Várias vantagens, Cida. Por exemplo, evitar problema de partilha, se das pessoas vier a morrer, por exemplo. Incluir em plano de saúde, dependente no imposto de renda. Até em clube, o clube acho que eu falei até, mas enfim. Então as vantagens são essas, né? Que a situação fica reconhecida do ponto de vista jurídico e depois não dá para dizer que não aconteceu, né? Por exemplo, na hora de separar, né? Na verdade, quando a gente se procura uma pessoa, a gente não pensa em separar, mas às vezes acontece, né? De separar, enfim, cada um ir para um lado. Então, por exemplo, eventual discussão de quem fica com o quê, etc., tudo isso fica mais simples se a união estável estiver registrada. Então, falar em solução, Sejusc é a solução, né, Ismar?
Solução, não tenho. Bom, e eu já acertei com o Dr. Djalma, a gente vai fazer sempre essas entrevistas como uma forma de prestação de serviço, inclusive. O próximo tema, que é o que está na pauta do dia que a gente passou assim, falou en passant, mas nós vamos falar sobre Violência doméstica? violência doméstica. A gente fala. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, viu? Foi um prazer te receber aqui. Obrigada.